Oi pessoal, tudo bem? Alexandre Schutt. Hoje, domingo, a gente acabou de terminar o workshop com os cavalos, né, a constelação familiar e trabalhos terapêuticos com os cavalos, aqui no Vale do Samurai, sob o comando da Cláudia Vassal. E a gente estava conversando agora, quando terminou e foi almoçar, o quão importante é ir até o fim de um processo, né? Então a gente ficou conversando sobre isso, né? Então eu vim há 3 dias atrás e os cavalos escapavam por baixo, e aí eu até falei para dona, né? Lu, precisa colocar a corda. Ah, putz, vou colocar, depende do meu primo, isso, aquilo. Aí uma hora eu me toquei, eu falei, pá, na outra vez eu também falei isso, que os cavalos iam saindo, né? Para comer outra grama. E como eu tinha que levar meu filho de volta para São Paulo, eu peguei a estrada, fui para São Paulo, parei no centro da cidade, comprei 100 metros de corda, essa que está embaixo, não sei se dá para ver aqui, ó, que está embaixo, esticada, e para montar, e para amarrar, e deixar bem firme, como não tem um furo na madeira, deixar bem firme, a força do cavalo é muito grande, e aí eu fui fazer, mas já era noite, ontem, então hoje eu continuei, estava uma névoa hoje de manhã, então eram vários empecilhos para eu realizar até o final. Depois ela falou, Ale, tem um funcionário aqui, último caso ele faz. E ele veio ontem, mas ele não estava entendendo o tipo de nó que eu estava dando, e principalmente para que o cavalo fizesse força, e aonde está o nó, ele vai segurando, né? E eu teria que explicar para ele, para funcionar, agora está funcionando. E aí eu falei assim, deixa que eu faço, eu vou até o fim. E a gente ficou conversando sobre isso, né? Sobre momentos da vida que a gente precisa ir até o fim do que a gente se propõe. Então, na semana passada, eu falei sobre as árvores, aí não foi nem no YouTube, foi no Instagram, que eu estava plantando lá na reserva, e 30 e tantas, eu acho que 37 árvores total, em 2 viagens, e era para ter acabado na primeira. Não acabou, então eu plantei as últimas 12 na última viagem, mas eu fechei, eu fui até o fim. E ainda deixei regado ainda com produto para aguentar um período de seca agora, do inverno, nas montanhas. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, onde é que eu aprendi a ser tão firme de terminar o que eu inicio, né? E aí eu me lembrei do Zé, meu amigo Zé, que ele morou em Seattle, nos Estados Unidos, com o Akira. O Akira é um amigo japonês. E o Zé comia, punha comida no prato e falava, chega, eu não aguento mais. Então ele sempre deixava um pouquinho. Aí chegou uma hora que o Akira, com a educação nipônica, né, educação japonesa, ele pegou e falou assim, se você não é capaz de terminar um simples prato, que você ainda colocou a comida dentro do prato, você não é capaz de realizar nada. E eu acho que a gente tem que, cada um seguir sua vida, e eu vou procurar um outro parceiro para dividir o espaço aqui em Seattle. E o Zé ficou desesperado, falou, imagina, mas me explica por quê, me explica, né? Ele falou, olha, no Japão é costume a gente põe a comida no prato e come tudo, porque o que a gente se propõe a fazer, inicia pelo prato. E ele pegou essa filosofia, e quando chegou no Brasil de volta, eu voltei de uma viagem, ele voltou de outra, e ele pegou e me ensinou, de alguma forma, ele me ensinou, me transmitiu esse costume, esse conhecimento, essa postura de vida. Eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, e de lá para cá, eu tenho feito isso. Se eu me proponho, se eu penso e falo que eu vou fazer,
ou se eu ainda assumo que eu vou fazer, eu vou até o fim. Isso é muito interessante, porque você realiza mais coisas do que quando você posterga ou adia ou cancela, né? Quanto mais coisas você faz, mais você realiza. Então, talvez isso seja uma das falas, né, que as pessoas perguntam, pô, mas como é que você consegue fazer astrologia, constelação familiar, psicologia, homeopatia, acupuntura, qigong, plantar árvores, dar aulas, escrever livro, ter lazer, estar com a família, viajar, fazer coisas gostosas. Da onde vem isso? E eu acho que uma das peças é isso, de me comprometer a uma coisa que eu falo que eu vou fazer e vou até o fim. E esse final de semana, várias vezes, vários assuntos pararam nas decisões das pessoas. E eu comecei a intervir, eu falei, olha, na minha opinião, posso ser sincero aqui, na minha opinião, acho que ele tem que continuar. Não, vai ficar muito trabalhoso, mas vocês não prepararam? Preparamos, mas é melhor não. E foram mais ou menos umas 9, 10 pessoas que a gente conversou sobre isso. E aí eu achei bom eu compartilhar com vocês esse pensamento, que se a gente se compromete a alguma coisa, no mínimo no pensamento, realiza. No pensamento e na fala, realiza. No pensamento, na fala e na escrita, quando você assina um contrato, vá até o final. E faça melhor. Se você aluga uma casa e faz o contrato, deixa a casa melhor. Quando você sair, deixa a casa melhor do que quando você entrou. Quando você compra um imóvel e vai vender o imóvel, não vende ele estragado, melhora ele e vende. Quando você compra um carro, a mesma coisa. Você vai vender para o outro, deixa ele melhor. São exercícios de requalificar sua vida através da excelência. É isso. Queria dividir com vocês esse pensar, né? Aqui atrás está tendo agora só algumas constelações individuais com os cavalos. Só tem um solto, não dá para ver, talvez ali, né? O resto tá trabalhando, tá em função. Pra vocês saberem, só vou falar um pouquinho da constelação. Quando terminou o workshop, ficou claro que terminou, porque os cavalos se viraram todos para nós, foram até nós, todos abaixaram para comer grama, mas na verdade não estavam pastando, meio que agradecendo. Aí a gente falou, Claudio e eu falando assim, terminou, né? Terminou. Foi muito bonito. E ela segue aqui constelando, né, os clientes, mas assim, os cavalos interagem, eles estão numa conexão muito forte. É muito bonito, né? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre constelação com cavalo, se tiver autorização de todos, né? Aqui, ó. Mas é isso, o que eu queria falar era isso, mas em relação a penso pronto, faço agora. Esse é o melhor golpe. O golpe, eu penso e eu faço, eu executo. Como se os braços, a parte de cima do umbigo, fosse o pensar. E debaixo do umbigo, que são as pernas, o pé, o joelho, é o executar. E você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é uma prática e depois é uma postura, uma filosofia que faz com que as coisas aconteçam. É isso, tá? Tudo de bom.